Bem-vindos ao Historizando. Tô gravando esse vídeo aqui na noite de quarta-feira, no dia 25 de março. Então é claro que, como é um vídeo de notícias, as coisas podem mudar. Mas hoje circulou na internet que o Enem poderia ser adiado, cancelado, que foi discutido. E eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E aí é o seguinte, eu trouxe a notícia, trouxe um depoimento do ministro da Educação e eu trouxe também para vocês uma conversa que eu e o Pedro Renault tivemos. E aí essa conversa que a gente teve foi, se eu não me engano, no fim de semana, então já tem mais um tempinho, mas a gente conversou sobre essas possibilidades de cancelamento, de adiamento, e aí eu trouxe para vocês essa reflexão. Então no final desse vídeo de notícias vai ter a reflexão minha e do Pedro Renault do canal Parabólica. Aí vocês me perdoem, mas a reflexão tá em formato do Instagram, que foi uma live no Instagram que a gente fez. Inclusive, se você não segue o Historizando no Instagram, siga @historizandotati. Lá tá tendo muita novidade nessa quarentena. E siga o Pedro Renault também, tanto lá no YouTube Parabólica, aqui, né, no YouTube Parabólica, quanto no Instagram também, arroba o Pedro Renault. Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aí sobre o Enem 2020. Será que ele foi cancelado? Será que ele foi adiado? O que aconteceu? E aí eu trouxe algumas notícias. A primeira notícia foi, as duas que eu trouxe são do Jornal Globo, o Jornal Globo que tem conversado sobre isso. Essa foi do dia 19/3, falando o seguinte: em meio à crise do coronavírus, INEP cancela reuniões sobre o Enem e ENAD. Colaboradores de outros estados já tinham viajado a Brasília. Técnicos descartam riscos de atraso nos exames por cancelamento de 2 semanas. E aí é o seguinte, essa notícia é do dia 19. O dia 19, então, foi na quinta-feira passada, mais ou menos aí uma semana atrás. Já tinha começado essa conversa, já tinha reuniões em Brasília. Para quem não sabe, um dos epicentros do coronavírus é Brasília. Essa informação é do Átila, um cientista sensacional aqui do YouTube. Já comentei sobre ele no vídeo do coronavírus. Então, um dos focos da doença é em Brasília, o outro foco é em São Paulo. E aí nós temos casos no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde eu estou, e em outros lugares também. Então, já se começa aí sobre cancelamento de reuniões graças a essa questão do coronavírus. E aí, no dia de hoje, nós temos outra notícia, que seria: o governo avalia adiar o Enem por conta do novo coronavírus. Aí eu trouxe para vocês a matéria, que foi feita essa matéria por duas jornalistas, Paula Ferreira e Renata Maris. E aí é o seguinte: propostas estudadas falam em pelo menos 15 dias, mas tempo pode crescer à medida em que a suspensão das aulas se prolongarem. Então, é a matéria aí sobre talvez um adiamento do Enem. E aí a matéria fala o seguinte: o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o INEP, avalia adiar o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, devido à crise causada pelo novo coronavírus. As propostas estudadas falam em pelo menos 15 dias de adiamento da data, mas o prazo deve variar de acordo com a duração das medidas de isolamento que impuseram a suspensão de aulas em todo o país. Inicialmente, o exame seria aplicado digitalmente nos dias 11 e 18 de outubro e no modelo tradicional nos dias 1º e 8 de novembro. Para quem ainda não conhece o Enem Digital, eu vou deixar linkado o vídeo aqui embaixo que eu explico sobre o Enem Digital aqui no canal, tá? Em discussões internas, há quem defenda o adiamento de pelo menos 20 dias. A análise é de como o exame tem a intenção de avaliar o ensino médio, não faria sentido aplicá-lo na data prevista, uma vez que o cronograma das escolas estaria atrasado e o conteúdo completo não teria sido ministrado aos alunos. Embora as discussões no INEP caminhem para o adiamento da prova, a decisão final será do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Infelizmente eu não sei falar o sobrenome dele. Mas enfim, o que eu quero que vocês observem? Em nenhum momento a matéria fala de uma decisão. A matéria fala de reuniões adiadas, fala do INEP pensar em adiar o Enem.
Outra coisa, em nenhum momento fala que o ministro da Educação tomou uma decisão ou o ministro da Educação falou alguma coisa. Tanto que o final da matéria fala: embora as discussões no INEP caminhem para o adiamento, a decisão final será do ministro da Educação. INEP é um órgão, o ministro da Educação é uma pessoa. Então são coisas diferentes, tá? Por que eu tô separando isso? Eu confirmei se vai ter ou não adiamento verificando as redes tanto do INEP quanto do ministro da Educação. O INEP não tem nem nada falando sobre isso. A gente tem essa matéria do Globo, mas a gente não tem nada no INEP. Mas a gente tem um tweet aí, hoje também, né? Um tweet do ministro da Educação. A gente sabe que o ministro da Educação acaba usando muito o Twitter e, infelizmente, gerando muitas polêmicas com relação a isso. Se vocês não sabem do que eu tô falando, tem um vídeo aqui no canal também falando sobre os erros do Enem e sobre como o ministro da Educação acabou usando o Twitter também para cometer esses erros. Mas enfim, eu não tô aqui para discutir isso, eu só tô aqui para avaliar se de fato a gente tem uma certeza sobre esse adiamento ou cancelamento do Enem, que quer que seja. Então, olha lá o tweet dele. Nova mentira da família Marinho. Então, ele fala da família Marinho porque foi o jornal O Globo, né? Sempre atrapalhando. Não conversei sobre adiar o Enem com ninguém. Bom, e na matéria ele não fala que ele conversou, né? Nesse momento de união dos brasileiros, os marinhos mostram a cara. Parem de espalhar pânico. É muito cedo para qualquer posição. Bom, eu não tô falando nem que o jornal tá certo, nem que o ministro tá certo. O jornal não está certo se de fato ele não teve nenhuma fonte confiável para espalhar isso. Gente, eu sou jornalista também, eu sou professora de história e jornalista e não concordo com da forma como o jornal o fez. Mas eu também não concordo com a forma do ministro da Educação saiu falando no Twitter, que é uma rede pessoal dele, falando dessa forma, espalhando ódio pela imprensa, coisa que nos dias de hoje é muito complicado, porque a gente está num momento de pandemia, num momento em que a gente precisa da imprensa para nos passar dados, etc. Então é complicado aí essa briga imprensa-governo que já está acontecendo não só na educação, mas em todos os lugares. De novo, não estou aqui para discutir isso, estou aqui para apontar para vocês o seguinte: nós não temos nenhuma confirmação, nós não temos nenhuma certeza do adiamento ou não. Agora eu vou deixar com vocês um trecho dessa minha conversa com o Pedro, né? A gente conversou lá no meu Instagram sobre isso, e aí vocês vão entender mais a minha posição sobre se vai adiar, se não vai, se é possível, se não é possível adiar. Combinado? Então fiquem aí com o trecho. Um beijo. Como que a quarentena, como esse momento vai interferir na prova do Enem? Uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui para todo mundo é que, se de alguma forma o ano letivo for prejudicado e já está sendo prejudicado, o Enem vai sim sofrer alterações no sentido de datas. Não tem como, gente. O governo não vai fazer essa sacanagem de simplesmente deixar do jeito que tá. Tá? Isso não vai acontecer. Por mais que a gente saiba que o governo tem problemáticas muito grandes, a gente sabe que o Ministério da Educação já fez muita cagada, Besteira. né? Exato. Besteira, já fez muita besteira com o Enem passado, a gente sabe disso, mas assim, é uma questão de lógica. Se não tá tendo ano letivo normalmente, não tem como você ter o Enem normalmente, tá? Então, em primeiro lugar, eu acho que vocês têm que ter calma com relação a isso. Assim, não está nas nossas mãos essas decisões. O que está nas nossas mãos é a gente se preparar para o que vai aparecer. Mas em nenhum momento o governo vai falar assim, não, vou ser sacana com vocês e vou jogar essa prova aqui na mesma época, na mesma data, mesmo vocês não tendo estudado. Não, isso não vai acontecer. Então vamos ficar Ao mesmo tempo, você acha que é possível não ter o Enem? Eu acho que é difícil, né? É difícil, mas é possível. Não que não tenha não que não tenha o Enem de uma forma geral, mas que esse ano não tenha o Enem é possível. Eu não mas sei aí, se... tipo, joga para o primeiro semestre do ano que vem, pode ser que aconteça. Mas então a gente tem que se preparar, mas a gente ganha até um tempo a mais para se preparar, né? Exato. Assim, o que pode acontecer, e eu já estava até conversando aqui em casa, porque aqui em casa são dois professores, né? A gente estava conversando sobre isso, que
O Enem digital vai ser... O Ministério da Educação vai ter mais um motivo para querer o Enem digital. Porque o Enem digital, uma das maiores motivações, para quem não sabe do Enem digital, pelo menos o que o Ministério da Educação diz, é que com o Enem digital dá para fazer um número maior de provas durante o ano. Porque o Enem, da forma tradicional, a gente tem um Enem por ano. O Enem digital, a intenção do Enem digital, quando for 100% digital, é que tenham 4 Enems por ano. Então, isso vai ser mais um incentivador, digamos assim, para ter o Enem digital. Porque se a gente pode ter 4 Enems durante o ano, não vai afetar tanto assim se não tiver o Enem no final do ano. Que aí pode ter um Enem no início do ano, um Enem depois aí no meio do ano e assim sucessivamente. Sim. Então, eu acho que isso vai ser, acaba um motivador para isso. Tá, o Yuri falou assim que não deve jogar no primeiro semestre de 2020, porque quem vai começar o terceiro ano que vem? Aí o governo ele vai ter que se virar, né? Aí já o Ministério da Educação vai ter que tomar uma postura firme, ao contrário do que ele vem tomando, né? Ele vai ter que decidir, vai ter que ver o que ele vai fazer, porque não é fácil também não, viu? Mas assim, a questão é, gente, quem faz o Enem e quem pode entrar de fato pela lei na universidade é quem já completou ou está completando o ensino médio. Então, se você ano que vem está no terceiro ano, você pode até fazer o Enem, mas você vai ter que ter formado para você entrar na universidade. Então, vai afetar de fato as pessoas que estão formando. Uma preocupação muito grande é que, dependendo do período que a gente ficar aí parado, que eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês têm acompanhado, mas o Ministério da Saúde já disse, é por volta de setembro que as coisas vão começar a melhorar. Por volta de setembro. Então, dependendo da quantidade de tempo que a gente fique parado, o ano letivo pode, não estou falando que vai, mas o ano letivo pode ser, de alguma forma, aí, entre aspas, cancelado. Porque o ano letivo, para quem não sabe, por lei, a gente tem que ter 200 dias letivos. 200. Pode ser que tenha um aumento ou uma diminuição, mas é 200 dias. Se isso diminuir drasticamente, dificilmente a gente vai considerar aí um ano letivo. Aí a gente tem que ver quais serão as decisões do Ministério da Educação com relação a isso. Porque é uma situação de calamidade pública, é uma situação que o Brasil não vive já tem um século. A última vez que viveu uma situação assim aqui no Brasil foi na gripe espanhola, então no início do século XX. Então, assim, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que vocês se desesperem. Porque não é uma coisa... Primeiro que se desesperar não vai adiantar em nada para ninguém. Não vai te ajudar em nada, não vai ajudar quem está com você dentro de casa em nada. Então, o desespero não é o que a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer é fazer o nosso, que é ficar em casa e estudar. Mas não é porque você está em casa que você tem que estudar mais do que você estuda normalmente, não, gente. Você não tem que fazer a mais, não. Você tem que estudar. Você tem que cuidar de você. Cuidar de você envolve estudar, porque se você ficar simplesmente jogada, só assistindo série também, não vai fazer bem também. Nenhum excesso O tempo passa também, você pode se arrepender por causa disso, né? Isso. E nenhum excesso é bom. É gostoso assistir série? É. Mas experimenta assistir série de meia-noite à meia-noite do dia seguinte. Não vai te fazer bem. A gente tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. E, Tati, eles tem muitas escolas que, por enquanto, é porque a gente ainda não tem uma estimativa concreta, né? Mas, assim, tem muita escola falando que está trocando, então, esse período de 15 dias pelas férias de julho. Só que não vai ser suficiente, a gente sabe disso. É só um passo para eles tentarem ver o que eles vão fazer depois, porque esses 15 dias já está passando já daqui a pouco. Então, esse negócio que você falou do ano letivo, eles vão ter que precisar de mais dias ainda.